Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cauane, essa é a Helena. Somos da Escola Firjan SESI de Benfica, na cidade e estado do Rio de Janeiro, orientados pelos orientadores Rafael Lopes e Edilane Moraes. E somos autoras do projeto Toque Educativo, Educação Sexual e Higiene Íntima para Crianças e Adolescentes Ativos. Bom dia, eu vou falar um pouco sobre a introdução. O nosso projeto é sobre o modelo tátil sensorial para crianças e adolescentes neurodivergentes. Quando nos aprofundamos no tema, percebe-se que tem uma falha na hora de ensinar sobre higiene íntima e educação sexual para as crianças no espectro autista e por aí vai. Então, é um projeto onde tentamos conscientizar e também ensinar para que situações como, por exemplo, 1 a cada 9 homens tem que amputar o seu membro devido à falta de higiene, o que é uma situação absurda que poderia ter sido evitada se tivesse o ensinamento correto sobre o tema. Bom, aqui a gente tem a metodologia. A gente iniciou com uma pesquisa bibliográfica, aplicando um questionário, que vai ser falado mais à frente. Depois a gente teve uma consultoria com uma psicóloga para saber qual seria a idade ideal, questão de tabu que a gente tem na sociedade. Depois a gente teve a elaboração e a aplicação do questionário, que veio junto com a pesquisa bibliográfica. E por fim, a construção do modelo. Então a gente teve uma consultoria com uma psicóloga que é parceira da escola e a gente teve algumas perguntas. As principais que se destacaram foi a primeira, a tradição, o tabu, a dificuldade que as gerações têm mais antigas de falar sobre isso até um pouco hoje em dia, principalmente sobre a questão de higiene básica, que a gente sabe que é passado sim, a gente ensina para as nossas crianças, mas muitas vezes não de forma devida, ou então não tudo tem que ser passado, o que gera uma falta de conhecimento daquela criança que se torna um adolescente e vira um adulto, com essa falta, esse déficit de conhecimento na área de cuidar do próprio corpo. A gente também teve qual seria a idade ideal para começar a falar sobre isso. O ideal seria começar a falar entre os 5, 6 anos, na questão de higiene básica, e falar até os 12, 14, assim, que é a faixa etária em que a gente entra na pré-adolescência e o nosso corpo começa a mudar. São focos principais que é importante a gente falar sobre, mas não só essas áreas, menos dependendo da criança, mas também é importante sempre manter o seu filho ou a criança informada sobre o cuidados que ela tem que tomar consigo mesma, na questão do próprio corpo, higiene básica, principalmente para evitar doenças. E a gente tem também por que pessoas neurodivergentes como foco, principalmente porque essas crianças não têm A gente tem muitas adaptações para essas crianças hoje em dia, mas na questão de higiene básica, da criança se conhecer, que são crianças que têm uma dificuldade maior em aprender e entender as coisas, é importante que essa criança tenha um instrumento, que seria o modelo, para ela conseguir cuidar do próprio corpo, principalmente para evitar que ela gere uma doença por má higiene ou então por que ela fique vulnerável em ambientes que os pais não estão, A gente sabe que, infelizmente, essas crianças são vistas na sociedade como mais frágeis, mais vulneráveis, e nem sempre os pais vão estar com elas para ver ali quem que está ali. Então é importante que essa criança consiga se comunicar com o pai e principalmente entender sobre o próprio corpo e sobre questões básicas. E aqui a gente tem a aplicação do questionário. Foi um questionário respondido de forma anônima pelos responsáveis dos alunos da nossa escola, por 40 responsáveis. Logo em seguida a gente tem a aplicação do questionário. A gente tem aqui algumas perguntas que a gente queria destacar. A gente tem a 5 e a 6 que falam sobre doenças que são geradas por má higiene, enfim. A gente pergunta quais doenças os pais conhecem e no gráfico seguinte a gente pergunta qual é o nível de conhecimento que esses pais têm. Também vão haver novos protótipos de modelo, então iremos fazer com outras cores, outros tipos de tecido, para se adaptar melhor a cada necessidade específica que eles tiverem. Também vai haver um manual para ensinar as pessoas que vão utilizar, os responsáveis, os professores, talvez, eles possam utilizar da maneira correta, Tendo um manual, eles vão saber como manipular e como ensinar para as crianças e adolescentes. Essas são as nossas referências bibliográficas e obrigada pela atenção.